Vou dar uma palavrinha sobre o Evangelho que Deus manifestou aos homens quando botou os pés na terra. Quando Jeová, o Deus dos céus, se fez carne, Deus se fez carne, veio à terra como homem. Como homem. Que ele havia criado em Gênesis 1, 27, 28. O homem ainda não entendeu quem é Deus e não sabe nem quem é ele diante de Deus. As Escrituras são a revelação de Deus aos homens, da glória de Deus aos homens, da justiça de Deus aos homens, do juízo perfeito de Deus aos homens. As Escrituras só tem um legislador, só tem um criador de leis. E o criador da lei, da Escritura, é a verdade. De Gênesis 1, 1. Gênesis 1, 1. Apocalipse 22, 21. Não tem uma mentira. Mentiroso é o homem. Quando o contador de parábolas colocou os pés na terra, ele veio, se fez carne, a palavra de Deus, esse livro lavado e remido pelo sangue de cruz do concerto de Deus com os homens, é o Cristo de Deus, é a palavra de Deus. Os homens não sabem nada de Deus, inventam histórias sobre Deus. Arrebatamento de mortos. Deus não arrebata mortos. Os mortos não podem ser arrebatados, porque Ele é Deus dos vivos. Ele é Deus de Abraão. Ele é Deus de Isaac. Ele é Deus de Jacó. Ele é Deus de Davi. Ele é Deus de Paulo. Deus de João. Deus de João. Quem veio à terra foi o próprio Deus, que se manifestou na carne. Os homens precisam entender uma coisa. Tudo que Deus criou é para os homens. A terra foi criada para que o homem habitasse nela eternamente, conforme a palavra de Deus. Por isso que os homens inventaram 1 milhão de coisas sobre arrebatamento, sobre isso, sobre aquilo. Mentiras, mentiras e mentiras. O arrebatamento que tem nas Escrituras é um arrebatamento espiritual. Até agora, o que eu tenho entendido, visto e ouvido, segundo a palavra de Deus, como está em Colossenses, como está em Filipenses, como está em Apocalipse,
o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem. Por isso, e nisso, estamos em pleno sábado, há 7.018 anos da criação do universo. Quando ele veio à Terra, o Deus Altíssimo, o Senhor dos céus, da terra e debaixo da terra, ele se materializou. A palavra de Deus se fez carne. Deus se fez carne. Os homens não entenderam isso até hoje. Esse livro é toda a existência da humanidade, toda. Se eu arrancasse no mundo espiritual a página 1 dele, Gênesis 1, desapareceria tudo que se conhece, inclusive o homem. Aí não teria babacas na terra, otários, ignorantes, dizendo que o homem veio da evolução, do cagalhão, do peidão, do dinossauro. Que toda merda que se ensina nas escolas, a grande parte, não estou falando toda, mas grande parte da ciência humana é fezes humanas. Tem a ciência boa. Os médicos, os cientistas que pesquisam as doenças. Por quê? Porque isso acaba agora. Acaba o mundo caído. O mundo caído. Nós entramos no dia 14 de maio de 2018 na regeneração de toda a terra. Deus, Senhor dos céus, quando subiu ao alto, em Atos 1, ele veio mostrar aos homens que o Criador dos céus fez o homem à imagem e semelhança dele. Em que? Em espírito e em verdade. Por isso que os homens não sabem nada sobre a glória de Deus, porque está escrito, para todo mundo ver, no livro selado, nunca aberto aos homens, nunca abriu. Abriu e mostrou para esse nada. Toda a glória do evangelho dele, o Deus da glória, que criou o homem em Gênesis 1, 27, 28, 1, 27 e 28, e o abençoou. Deus criou o homem. Deus não criou religião. A religião é a invenção de Lúcifer e dos filhos dele. O espírito da mentira. Todas as igrejas que tem na terra são templos de mentira. Ele veio à terra, disse que derrubaria todos os templos da terra e construiria o templo dele. E habitaria no templo dele. Templo dele? É você, sou eu. O templo de Deus é você, sou eu. O templo de Deus é a palavra que Deus quer habitar no teu coração. Mente,
coração, mente. Quando o Senhor dos céus me chamou para conhecê-lo, eu o obedeci. Em que? Segui-lo. Siga-me. Siga-me. Eu segui. E ele disse a mim, como meu pai Paulo falou comigo, se tu me seguir, eu revelarei a você todos os meus mistérios, todos os meus segredos, todos os meus enigmas, desde a fundação do mundo. Mateus 2:35. O contador de parábolas. Ninguém sabe nada de Deus. Os pregadores mortos, sem entendimento do conhecimento de Deus, estão dentro dos túmulos das trevas. Não conhecem as Escrituras explicadas pelo pastor do universo, o Senhor dos céus, que veio à terra. E o povo dele, desde Israel, do povo antigo, até hoje, não sabe quem é Deus. Os judeus, nos últimos 2000 anos, estudam os pergaminhos para descobrirem quem é Deus. Por isso que colocaram ele na cruz, porque ele se materializou na carne e disse a eles: eu sou Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Vem mostrar aos homens, como homem, como está em João 1, Mateus 22, Marcos 12, Lucas 20, como homem de verdade, o Espírito da verdade, o Deus da verdade, disse aos homens: vocês não creem nos meus escritos, não creem nos meus escritos. Como vocês vão crer na minha palavra? Falou isso comigo uma só vez. Por isso, eu o segui. Aonde? Aonde? Aqui, ó. No livro selado. Nunca aberto aos homens, nem ao povo judeu, e nem ao povo de Judá, que está esperando arrebatamento. De quê? O judeu espera construir o terceiro, quarto, quinto templo. O povo crente, hipócrita, sujo, porco e maligno, mataram a verdade de Deus e colocaram os nomes dos filhos do diabo na frente de Deus. Por isso Jeová, quando veio à terra, disse aos homens em Lucas 16, o meu reino é tomado pela força. Por quê? Porque os ímpios, os gentios, os falsos apóstolos, os falsos profetas, os fariseus do inferno estão sentados na cadeira
do meu pai Moisés. Ezequiel 28. Mateus 23, 1. Os demônios, homens de Belial, com espíritos imundos das trevas, sentaram na cadeira do profeta de Deus, meu pai Moisés. Por quê? Porque toda lei, toda justiça, todo juízo vem da boca do meu pai Moisés. Não é que Moisés era sábio, não. É que Moisés foi obediente a Deus, fiel em toda casa dele. Casa é isso aqui, animal. Igreja é isso aqui, ó. Terra é isso aqui. Cidade, reino, terra, é do teu ventre. Sai da tua boca. É o que está aqui. Mentira ou verdade? Quando eu fui conhecer as Escrituras, Deuteronômio 18, meu pai Moisés falou comigo. Porque eu falo com Moisés abertamente. Falo com meu pai Abraão, com meu pai Isaac, com meu pai Jacó. Por quê? Porque eu estou no reino dos vivos. Eu entendo cada letra desse livro, cada letra. Não é palavra não, é cada letra. E prova a qualquer homem na terra que o Criador dos céus e da terra até mantém no livro dele o erro ortográfico para que os homens vejam o poder de Deus, poder do livro dele, do Criador dos céus e da terra, que tudo fez e veio à terra, se fez carne, como está em Isaías 45, pergunte a mim, e eu vos responderei. Eu sou Deus, tudo criei, tudo fiz, criei os céus, criei a terra, criei os mares e coloquei o homem na terra e criei o homem. Os demônios, Valdemiros, boiadeiros do inferno, Edis mais cedos, Edis mais tarde, porque está muito tarde, Edi, para tu ver seu pai Satanás. Ele está do seu lado, mas você não viu ainda não. Você, Malafaia, você, R.R. Soares, Belirim, Crefodola, Duque do diabo, Duque, que Duque? Essa merda, esse porco imundo, é um porco, e a porquinha dele. Pentecostais do inferno, demônios que dominam sobre o povo de Deus, com as suas línguas de demônios, com as suas mentiras. Cada prostituta da terra tem uma doutrina. Tem a doutrina pentecostal, tem a doutrina malafaiana, tem a doutrina Valdemiro-Yanos do inferno eterno, boiadeiro de Satanás. Tem a doutrina de Edir Macedo. Tem a doutrina do português da Maranata. Tem a doutrina do canalha, patife, vagabundo, enganador, ladrão, filho do diabo. Deus, chamado Robson Rodovalho, e a Jezebel dele.
a mulher de Belial. Esposinha, o casal de Belial. De 2 Samuel 1, 1 Samuel 1 e 1 Samuel 2, 12. Homens de Belial. Cada um desses homens que eu cito aqui, outros milhões, como a prostituta romana, como outros pregadores de Lúcifer que usam o nome de Deus, o nome de Cristo. Cristo é a palavra de Deus. Vocês acham que Cristo é o que? Homem? Não. Cristo é a palavra de Deus. Sabe quem é Cristo? Moisés. Sabe quem é Cristo? Abraão. Sabe quem é Cristo? Isaac. Sabe quem é Cristo? Jacó. Sabe quem é Cristo? Papai Paulo. Sabe quem é Cristo? Judas. Sabe quem é Cristo? Obadias. Sabe quem é Cristo? Meu pai Davi. Sabe quem é Cristo? Eu. Por quê? Porque eu ando com a palavra de Deus. Cada homem que andou na terra de pé, diante da face do Senhor, que veio à terra, é o Cristo de Deus. Deus tem milhões de Cristos. Por isso, quando ele veio à terra, ele deu juízo sobre o diabo. Mas o povo que se diz dele não crê na palavra dele, não crê. Vocês dizem que são crentes, mas não creem na palavra de Deus, no livro dele. Inventaram invenções. Acabou as invenções. Por isso, no dia 14 de maio, se manifestou a Jerusalém celestial, cumprindo as Escrituras. Ninguém viu, ninguém vê, ninguém sabe, porque estão nos túmulos mortos. Os mortos não podem ver o reino celestial, porque estão mortos. Ele está aqui. Olha ele aqui. O Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus. Se tu me seguir, abandonar a si mesmo, por amor a mim, por amor ao meu Evangelho, tu vai ver a minha glória. Desse livro, não tem uma letra que eu não conheça. O erro ortográfico, que eu falei, está em Gênesis 1, 2. Gênesis 1, versículo 2 e 3. Quando Deus criou a luz e disse, ela é boa. Vou mostrar aqui. Porque os animais malignos da terra, as trevas, dominam sobre o povo de Deus, os demônios. Ninguém sabe das novas, boas novas. E aí? Deus criou o homem, colocou o homem na terra e disse ao homem, crescei e multiplicai-vos. Mas vocês se esqueceram de milhões de palavras de Deus e abandonaram a ele. Vocês abandonaram ao teu Criador. Estão mortos. Mas ele, pela infinita bondade, pela infinita misericórdia, pela infinita justiça dele, vai ressuscitá-los. Vocês vão entender quem é Deus. Vão entender que o homem que entra no reino de Deus não pode mais morrer. Não é morte carnal, não serve para nada. A minha carne, essa carne não serve para nada. Até Deus regenerar tudo
e transformar tudo conforme o poder de Deus. Só nesse livro há poder. Conheço cada letra dele, e mesmo assim, cada juízo, cada doutrina de Deus, cada ensinamento de Deus, que só tem uma doutrina, que é a verdade, mas são milhares de pequenos e infinitos juízos. O que é indignação? Se eu for comparar a doutrina de Deus da indignação, destruiu toda a terra. Vocês estão todos mortos, porque ele está indignado com vocês, todos vocês. Vocês não são dignos dele. Mateus 10. Lucas 20. Vocês não são dignos do seu Deus. Estão caídos, coxos, apagados, aleijados, cegos, caolhos. Não conhecem as Escrituras, estão mortos. E a grande maioria com a lepra na cama, doente. Tem mais. Dê glória a ele. Quando ele mostrar a você o nome dele, a palavra dele, onde todo joelho nesse planeta dobrará ao nome dele, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Todo o universo foi criado pela palavra de Deus, pela palavra de Deus. Vocês querem o quê? Ele já veio à terra, mandou os profetas, mandou os apóstolos e cumpre a promessa dele agora. Está cumprida, mas vocês não entenderam. Se cumpriu Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, ninguém sabe nada de Gênesis. Se cumpriu Apocalipse 21 e 22, a Jerusalém celestial está na terra. A cidade onde não entra Valdemiro, onde não entra Malafaia, onde não entra R. Soares, Billy Rim, Crafordola, não entra ímpio, não entra mentiroso, não entra fornicador. Todos esses homens são fornicadores das obras de Satanás. Apocalipse 21. A cidade que desceu, que Deus edificou e construiu, que é a obra de Deus do sétimo dia, sou eu. Pode ter outro aí, pode chegar. Se entendeu, compreendeu que toda a Escritura é para o homem ser abençoado. Por isso, o novo concerto de Hebreus, de 1 a 13, novo concerto. O velho e o antigo concerto acabou. Está morto. Porque ele não serve para nada. O antigo concerto, não manifesta a glória de Deus aos homens. Não manifesta aos homens a honra de Deus, a glória e a honra. A honra, filhos de Satã, é o Pai. E a glória é o Filho, o Deus da glória. Os dois são um só. Mas ele separou tudo nas Escrituras para que os animais malignos da terra entendessem. Eu fico abismado, não com as coisas que meu Pai Celestial me mostrou, porque isso é coisa dele, só dele.
Só ele revela quem quer, só ele mostra quem quer. A única coisa que eu não entendo do meu Deus é mostrar toda a glória dele, todo o evangelho dele, abrir os segredos, mistérios dele para uma merda, um nada. É só isso. Porque quanto mais tu conhece a ele, menos você entende por que Deus veio à terra ser humilhado, tomar porrada, ser cuspido, mijado, cagado por demônios. Porque quando ele foi para a cruz, os judeus fizeram a merda deles. Mas esses crentes do inferno, esses hipócritas, bajuladores, ladrões, assassinos de almas, filhos de Caim, que edificam seus templos sobre o sangue dos inocentes, das ovelhas de Deus, esses demônios, incluindo René Terra Nova, apóstolo de Lúcifer, do útero eterno de Satanás, que a mãe dele é Jezebel. Ele nasceu no prostíbulo de Lúcifer. Ele é uma vadia de Sodoma e Gomorra. Todo mundo é santo. Só Deus é que não serve para nada. Deus não existe. Deus é hipócrita que nem Malafaia. Deus é um canalha que nem Edir Macedo. Deus é um patife, vagabundo, ladrão que nem Valdemiro. Deus não serve para nada. Por isso que os demônios dominam sobre a terra. A mentira, a injustiça, a impiedade e a iniquidade. Esses homens têm um pai. O pai deles é Lúcifer. Lúcifer. 2 Coríntios 6, 2 Coríntios 11. Estão na cama com Jezebel. Apocalipse 2, 22. Na cama com a prostituta do inferno eterno. Eles são a Jerusalém, a cidade maligna de Lúcifer, de Ezequiel 16, de Ezequiel 23, de Isaías 2 e 3, a cidade maligna do inferno que rejeitou ao seu Deus. Ou vocês não sabem disso? Que todo homem é como uma cidade. Tem grande cidade, grandes prostitutas da Babilônia, tem a vadia romana, tem muitos deuses, muitos reis, tem a vadia pentecostal que traiu ao seu Deus. Todos dois reis pertencem ao principado de Abadom e Apolion. De Daniel 2, Daniel de 2 a 12, só fala de vocês, a cidade prostituta. Todo homem é como uma cidade. Qual é o muro que você edificou sua cidade? Quais pedras? Com que pedras tu guarda a tua cidade? As pedras de Malafaia? As pedras de Valdemiro? As pedras do Papa Romano? As pedras de Satanás? De Jeremias 51, 24, 25, 26, do monte satânico de Lúcifer. Olha o monte aí. Olha o monte.
quando meu Deus botou os pés na terra, eu já sabia que ele era Deus. Eu já sabia, sem conhecer um versículo bíblico, sem jamais ter comido um pedacinho do pão da eternidade, do meu rei, do meu Senhor, da árvore da vida, que a materialidade de Deus era e é Jesus Cristo. Ao longo desses 10 anos, meu Pai Celestial, meu Senhor, foi mostrando a esse nada cada mistério, cada segredo, cada buraco escondido nos tabernáculos da eternidade. Por isso, entramos no dia 14 de maio, na última semana de Daniel 9:24, sobre a cidade santa, porque esses homens são as cidades putas de Lúcifer, com os muros derrubados. Entrou na casa deles, na cidade deles, todo tipo de demônio. Porque se o sentinela, que é Jeová, não vigiar a cidade, ela será destruída. O vigia da porta da minha cidade, da porta da minha casa, é o sangue do Cordeiro de Deus. Do livro de Provérbios, de Êxodo 24, o sangue do concerto eterno. Quando ele mostrou a mim, coma da minha carne, beba do meu sangue, e verdadeiramente viverás por mim, viverás por mim. Não tive dúvida. João 6, 49 a 60. Comi da carne e bebi do sangue do Cordeiro, exatamente como meu pai Moisés me ensinou. Êxodo 12. Manuel Pinto, passa o sangue do Cordeiro na porta da tua casa, que é a tua boca, filho do diabo, para que Satanás não entre na tua casa. A morte, o pecado da morte, a mentira. Não tive nenhuma dificuldade nisso. Vivia no mundo, detestava a mentira e mentiroso, causeiro, safado, bajulador. Minha mulher outro dia discutindo comigo, porque ela não entende por que Deus mostrou tudo é uma merda. Falei para ela, pergunta a ele, se é problema seu e dele, meu não é. Não, o problema é seu. Muita gente diz que você é muito arrogante. A minha vida toda, eu nunca fui atrás de ninguém. De ninguém. Aprendi com meu pai, não tinha mais do que 2, 3, 4 anos de idade. Meu pai era reto, sujeito, homem reto. Me ensinou coisas que eu nunca esqueci sobre o Criador dos céus. Eu era moleque, não tinha mais do que 5 anos de idade e já sabia que Deus é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus de Jó, é o Deus de Moisés, é o meu Deus. Nunca tive dúvida disso. Sabia que a materialidade de Deus
é aquele que se fez carne, até entender, compreender cada letra desse livro, que aquele que botou os pés na terra é o Criador de todo o universo. Criador do homem. Fez o homem. A imagem e semelhança dele. Veio à terra. Trouxe a doutrina do Pai, que é a doutrina dele, e o Pai e o Filho são um só. Veio ensinar os homens a doutrina de Deus, se fazendo carne. O eu sou, que tudo fez. E disse: publicarei parábolas desde a fundação do mundo e revelarei meus enigmas e mistérios. Enquanto, nesses últimos 10 anos, comendo esse livro de manhã, de tarde, de noite, no maior banquete do universo, ele não me fez entender cada palavra dele, eu não sosseguei. Como eu nunca sosseguei. Porque ele mostra aquele que ama ele o verdadeiro amor de Deus. O amor de Deus é a verdade. O amor de Deus é a verdade. O amor de Deus é a verdade. Onde é que ela está? Só aqui. No sábado, como está em João 7, fui curado ao todo. O homem ser curado por Deus ao todo é estar perfeito de pé diante da face dele, face a face com o seu Deus. Porque ele é espírito. Como está em Deuteronômio, em Êxodo 33, quem ver a minha face tem que morrer. Eu morri. Aonde? Na minha mente maligna, hipócrita, canalha do inferno, que nunca tive isso, graças a Deus. Nunca fui hipócrita. Nunca fui bajulador de porco imundo, como a mim. Sou uma merda humana, como é que eu vou andar atrás de outro cagado? Olha, ele é muito rico, ele é muito bom, o problema é dele. Limpa o rabo dele com o dinheiro dele, não tem nada com isso. Vou bajular ninguém por causa de porra nenhuma. Na minha vida toda nunca fiz isso. E jamais faria. Também não gosto de ser bajulado, não. Gosto de hipócrita perto de mim, não. Conheci poucos homens retos na terra. Poucos. Conheci garotos. Fiz um negócio com um garoto aqui que nunca esqueci dele. Sujeito homem. No espírito. Vai ouvir essa palavra e Deus vai colocar ele no reino dele. Porque Deus ama um homem que é reto de coração. Que é sincero de coração. Como meu pai Davi. 2 Samuel 22. Salmo 101. Senhor, tu te mostras reto com quem é reto contigo. Te mostras sincero, verdadeiro com quem é sincero e verdadeiro diante de ti. Por que isso? Porque o Deus que veio à terra nada mais é do que o onipotente, onipresente e onisciente. Disse aos homens: eu entro na tua casa, Malafaia, Valdemiro, Edir Macedo, todos os demônios, e você não me honrou. Entrei na tua casa e tu não me deste glória.
Você sabe o que é glória, filho do diabo? Que Deus coroou o homem de honra e glória? Só um ser no universo pode honrar o homem. Meu Pai celestial. Só um ser no universo pode glorificar o homem. A palavra de Deus. Por isso que meu pai Paulo prega em 1 Coríntios 1:2 que os demônios mataram o Deus da glória, mataram a palavra de Deus. Hebreus 6:6, Marcos 9:31, Mateus 16, 22, 23, Lucas 9:44. Serei morto pelas mãos dos ímpios, dos iníquos, dos filhos do diabo, que tomarão conta de toda a terra, até eu vir sobre as nuvens, sobre as nuvens, sobre as nuvens, porque as nuvens, seus merdas, canalhas e patifes, é o pó da sola dos pés de Jeová. É a poeira quando ele bate. As nuvens sobre toda a terra. Porque quem veio à terra, como está no Salmo 8, fez todo o universo com a ponta dos dedos dele. Quem veio à terra, se materializou na carne, é aquele que no Salmo 113 se encurva para ver os céus. Quem veio à terra é aquele que criou os céus, a terra e o universo que se conhece, e veio ao planeta que ele criou para mostrar aos homens que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Como é que eu faço para entrar no reino dele? É a obra, coisa mais fácil do universo. Largue toda mentira, toda falsidade da tua boca sobre Deus, sobre os homens, e cale a tua boca maligna, podre, cagada e imunda, e não pregue contra ele, porque você é inimigo de Deus. Tu cega os espíritos imundos das 7 potestades das trevas, como está em Deuteronômio 7, como estava em Madalena, que ele expulsou os 7 demônios que dominavam sobre aquela mulher. Mulher, seu porco, é a doutrina. Os 7 espíritos de Madalena, elas simbolizam, retratam, na literalidade das escrituras, a igreja prostituída com 7 espíritos de demônios. Por isso as cartas, as igrejas de Apocalipse, vocês não creem na palavra de Deus? Como está em João 16, quando vier o Espírito Consolador, que eu vou e volto, ocupa a minha casa, a casa dele aqui, ó. Olha a casa aqui, seus porcos. Sua mente ocupa como a casa? A palavra dele, com a doutrina dele, com os ensinamentos dele. Qual é o peso que tem nas leis de Deus? Estou procurando. Só achei nas escrituras um mandamento. 2.
para os homens da carne, um só. Deus fez macho e fêmea. Ponto. Apocalipse 1, Gênesis 1, 27, 28. Tem juízo sobre eles? Não. E os que partiram para o cemitério, não é comigo? Os que estão sobre a terra, se largarem a abominação, que homem com homem é abominação diante de Deus, mulher com mulher é abominação diante de Deus, Gênesis 1, 27, 28. Ele te criou em espírito e em verdade. Mas ele, para manifestar aos homens da terra, aos gays, às lésbicas, todos que vivem o mundo de Sodoma e Gomorra carnal, ele já julgou e condenou, na eternidade todos os crentes, profetas e apóstolos de Satanás que atacam a vocês. Os atiradores de pedras de Lúcifer já foram julgados pelo sangue de cruz desde Gênesis 3, 14, Gênesis 3, 18, Gênesis 4, 6, 7, 8, Gênesis 14, porque eles são reis e príncipes espirituais de Sodoma e Gomorra. O juízo que Deus dá aos homens na terra é o que sai da língua do homem, é o juízo sobre a boca e a cabeça dele. Eles criaram suas leis, suas doutrinas, suas regras, como a vadia romana do inferno. Deus para eles não existem. Vou revelar a vocês um demônio poderoso sobre a terra que se diz defensor da igreja. Ele diz que é de Deus, mas ele defende a igreja de Lúcifer. O nome dele é Silas Malafaia. Ele ataca os gays e as lésbicas, que ele foi para o mundo, porque ele é filho de Faraó, o diabo. Levou o povo de Deus para servir a ele na Babilônia, nas cadeias do inferno que ele construiu com as pedras tiradas do monte de Lúcifer, de Jeremias 51, 25, 26. Pedras tomadas. Pedras são palavras. Pedras são palavras. Pedras são palavras. Por isso que a Bíblia fala tanto de pedra. Pedra de tropeço. Ele não tropeçou, não. Ele foi esmagado pela pedra de tropeço. Porque ele odiou a Deus. Odiou a verdade. Deus não imputa pecado a nenhum homem na terra. Estou falando agora do reino eterno e espiritual. Se ele não abrir a língua, pregar ao povo dele, aos povos da terra, as suas religiões, que são doutrinas de demônios. Por isso as escrituras são bem claras. De graça recebestes, de graça dai. Eu sou seu Pai. Eu, Jeová, o Deus dos céus, sou seu galardão. Eu sou o seu tesouro.
Não fique preocupado, porque eu cuido dos passarinhos e cuidarei do meu povo. Cuidou. Mas os demônios criaram as doutrinas de demônios e mataram todo o povo de Deus. Estão mortos. Salário do pecado é a morte. Salário do pecado é a morte. O que é a morte? Total desconhecimento das Escrituras de Deus. Nada existe na terra sem esse livro. Nada. Por isso, como no início da pregação eu disse que nenhuma letra cai no chão, vou mostrar a todos vocês. Gênesis 1. Gênesis 1. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Água está em Apocalipse 19 e 17. Águas são povos, multidões e nações, os mares, que vão deixar de existir agora. E aí? E disse Deus, Gênesis 3, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus a separação, prestem atenção, animais ignorantes. Deus fez a separação entre a luz e as trevas. Trevas, Lúcifer. Trevas, a serpente enroscadiça que Deus criou também em Gênesis 3:1. Trevas, o diabo, o caminho das trevas da terra está em Jó 18, Jó 26, Jó 40, Jó 41. As trevas, que é o caminho tortuoso do inferno eterno, é obra de Deus. Tudo ele criou, tudo Deus fez e colocou diante da face dos olhos. Então, em João, as trevas. O que é trevas? Escuridão, onde está todo mundo, dentro das trevas. Em João 11, Deus mostra aos homens que 11:9, aquele que anda na noite, nele, aquele que anda na noite, aquele que anda na noite, nele não há luz. Mas a noite é nele. A noite é ela. Artigo feminino. Pode procurar nas Bíblias. Nele, 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 um erro ortográfico mantido desde a eternidade. Esse é o poder do livrozinho dele. É? Poder de Deus. Ele mandou, o universo não muda. Não há poder que mude. Por isso as escrituras estão cumpridas. Estamos na regeneração da eternidade de Daniel 9:2, Daniel 9:24. Acabará os manjares. Manjares são doutrinas de demônios. Manjares, mentiras, falsidade de hipócritas. E Deus vai dar vida ao povo dele que está morto nas trevas. Não andam na luz. 1 Tessalonicenses 5. Apocalipse 21. Haja luz. Novos céus e nova terra. A escuridão passou, a hora de boas novas, até Deus esmagar a Satanás,
esta palavra ainda não será ouvida. Ouvir o animal entender, só isso.